Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graça do Senhor sobre nós. Quem aqui que tem um Deus de obras completas? Eu tenho um Deus de obras completas. Inclusive, Ele está fazendo uma obra em mim. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque tem dias que a gente está igual o apóstolo Paulo, né? Esmurrando a nossa carne. A carne fica doidinha para fazer a vontade dela. Aí a gente tem que quebrantar e deixar o Espírito agir. Porque se nós formos agir pela carne, né? Abra comigo a sua Bíblia em Isaías. Profeta Isaías. Profeta do Antigo Testamento, Isaías capítulo 1. Chamado para entregar a revelação do julgamento. Isaías foi o profeta que profetizou sobre o julgamento, sobre o juízo. Isaías capítulo 1, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 20. É a fala do Senhor nosso Deus. É o que o Senhor Deus fala conosco. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe de minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém? Os irmãos podem sentar no nome de Jesus Cristo. Queridos, isso aqui é uma advertência de Deus para nós. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, Isaías, ele foi chamado para pregar, para profetizar para Israel e Jerusalém acerca de arrependimento, porque o Senhor iria tratá-los. Então, esse contexto aqui foi no Antigo Testamento, foi Deus falando com aquela nação, com o povo de Israel, que tinha se dividido em reinos por contendas, por discórdias, por desavenças, por desentendimento. Então, Isaías, ele teve uma visão sobre Judá e Jerusalém, que era a sua capital, Israel, porque já estava dividido, durante o reinado de 4 reis de Judá, um período de cerca de 60 a 65 anos. E só nesse período a gente vê o tanto que Deus é misericordioso. Porque nós lemos aqui uma advertência do Deus para aquele povo. Veja como Deus foi duro para aquela nação.
Veja como o Senhor foi pontual nos erros e nas falhas daquele povo. Mas ainda assim a gente consegue ver a misericórdia do Pai, porque Ele é um Deus que perdoa, porque Ele é um Deus de graça e de bondade sobre as nossas vidas, e a gente vê o quanto Deus é misericordioso e justo. Ele não deixa ninguém enganado. Ele está sempre avisando. Essa nação, ela não foi punida, não só essa nação, mas as nações vizinhas também. Eles não foram punidos, eles não sofreram as dificuldades que eles tiveram, os cativeiros, tanto sofrimento ali, sem serem avisados. Deus avisou. E é bom que a gente entenda que de uma forma ou de outra, o Senhor, ele sempre nos avisa que vai fazer algo. Ele sempre vai dizer para você, você está no caminho errado. Você precisa mudar a sua conduta. Deus, ele vai usar a palavra, ele vai usar louvor, ele vai usar pessoas, ele vai levantar profetas, ele vai usar até uma jumenta para dizer que tem um erro e que você precisa de um conserto. Assim como nós, sabe? Nós aqui que somos pais, eu quero trazer um exemplo bem prático. Sabe quando nossos filhos estão fazendo alguma coisa errada? Ou você que não tem filho, mas você é filho e você conhece o seu pai e sua mãe? Então, o filho está fazendo algo errado e nós falamos assim: menino, não faz isso, está errado. Não é assim que a gente faz? Aí depois a criança ou o filho erra de novo. Aí você fala: eu já falei para parar. Aquela ameaça. Aí não para. Aí você fala: menino, eu vou te bater. Menino, eu vou te colocar de castigo. Menino, paf, desceu a mão. É assim ou não é, gente? Quem é pai e mãe aqui? Você vai indo, você vai indo. Chega um momento que você perde a sua paciência, desce o braço. Você bate, você pega uma vara, um cinto, um chinelo, põe de castigo. É assim que acontece. E com Deus não é diferente. Nós estamos fazendo algo errado e o Senhor está nos advertindo. Nós estamos fazendo algo que não está com a vontade do Senhor e Ele tem nos advertindo. A diferença é que às vezes a criança pequena, que eu e você perdemos o controle e batemos naquela criança, ela não tem maturidade cerebral para entender aquela orientação que você deu. Só que nós somos adultos e maduros. Nós temos maturidade cerebral para entender exatamente aquilo que Deus falou conosco. Então, por que a gente não faz aquilo que Deus manda? Por desobediência. Porque nós somos, sim, desobedientes. A gente gosta de infligir leis. Porque se o Senhor está falando e é para o meu bem, é para o seu bem, por que eu vou ultrapassar aquilo? Né? Então Deus, ele é um pai que cuida. E nós sabemos que estamos fazendo errado. Nós nascemos sabendo o que é certo e o que é errado. Pensa comigo, Adão e Eva no paraíso. Quando eles comeram fruto proibido, eles sabiam o que eles estavam fazendo, sim ou não? Porque Deus avisou. Não tinha um profeta, não tinha a Bíblia ali para Deus estar falando com eles, mas o próprio Deus falou com eles. E por que eles foram lá e fizeram errado? Por desobediência. Então, todas as vezes que Deus nos dá uma orientação, aí nós vamos lá e desobedecemos, e aí nós fazemos o quê? Pagamos o preço. Pagamos o preço daquilo que nós fizemos de errado. Porque Deus, ele avisou. Adão e Eva não eram inocentes ali quando eles pecaram. Eu e você, nós não somos inocentes quando nós pecamos. Nós sabemos que estamos errando. E a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes, algumas lutas que nós estamos passando, nós pegamos com as nossas próprias mãos. Porque Adão e Eva caçou o problema ali por conta deles. Deus avisou? Então, tem situações na minha vida e na sua vida que nós estamos passando, que nós fomos lá e pegamos com as nossas mãos. São lutas, sabe? Por exemplo, a gente sabe que é errado, mas a gente vai lá e faz. Quem é casado e trai, não sabe que está fazendo errado? Sabe ou não sabe? Sabe, porque tem um compromisso, tem uma aliança. Quem mente, não sabe que é errado mentir? Para que mente? Quem rouba, não sabe que é errado roubar, pegar as coisas dos outros, inclusive é crime. Está inserido na nossa Constituição também. Então, por que faz? Quem fofoca, não sabe que está errado? Sabe.
Quem fuma não sabe que tem consequência para o seu pulmão? Sabe ou não sabe? Sabe. Quem faz uso de álcool não sabe das consequências que vai ter? Sabe. Quem come que não pode comer, né? Quem bebe Coca-Cola, né, gente? Sabe que tá errado ou não sabe? Sabe. E já recebeu orientação para isso. Então, para que faz? Desobediência. Aí vai lá e faz o quê? Paga o preço. Se a gente for analisar essas lutas que a gente está passando, se a gente for racionalizar, se a gente for pensar assim, meio racional, nós vamos entender que nós vamos lá e buscamos com as nossas mãos. São coisas que poderiam ter sido evitadas se nós obedecêssemos. São consequências de situações que eu e você procuramos com as nossas mãos. Então, Deus aqui, nesse contexto, ele está falando com essa nação que se dividiu por contendas, desunião, disputa de poder. Judá era uma nação que estava enfraquecida espiritualmente. E Jerusalém estava corrompida. E quando nós trazemos para o nosso meio, nós vemos que divisões geram enfraquecimentos e esfriamentos. Tá vendo que uma coisa liga na outra? Desobediência, rebeldia, divisão, contendas, discórdia, desavença. E aí vai causando esfriamentos. Que seja espiritual. E quando eu falo em divisão, aqui nós estamos falando no contexto de nações que se dividiram. Uma nação, um povo de Deus que se dividiu por disputa de poder. Nós podemos trazer para os dias de hoje. Acontecem divisões do povo de Deus. Quem já viu crente falando mal de crente? Quem já viu um julgando o outro? Mas não é o povo de Deus? Cadê a união? Cadê a unidade? A gente fala de divisão também no meio da família. Porque existe, às vezes, dentro do próprio lar, divisão. E aí, quando há uma divisão, muitas vezes, dentro do lar, o esposo, a esposa, o filho, a sogra, a mãe, aquela coisa, aquela divisão dentro do lar, gera o quê? Contendas, discórdias, esfriamento espiritual, não gera? Enfraquecimento. Por quê? Porque o inimigo está ganhando território ali dentro, está ganhando poder ali dentro. E Deus está repreendendo nós e essa nação aqui por causa dessa situação com ameaça de cativeiro, com ameaça de punição e castigo. Por quê? Porque o Senhor diz para nós: não, eu não quero separação, pelo contrário, eu quero união. Eu quero unidade. E aquele povo não queria ser transformado. Aquele povo queria continuar daquela forma. Parece até que está falando com a gente nos dias de hoje, né? Que vem as orientações, mas parece que a gente não quer. E aí, quando nós olhamos esse contexto, fala, parece que está falando comigo, e está falando com você sim, está falando comigo sim, sabe por quê? Porque está falando com o povo de Deus. E se está falando com o povo de Deus, nós somos o quê? Povo de Deus. Aqui nesse contexto, nós ainda não estávamos inseridos, porque é o Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Então nós somos os gentios, nós somos os filhos adotivos. Mas ele está trazendo uma referência aqui para o povo escolhido por ele. E um povo de Deus estava passando por esse processo de divisão. O povo, naquela época, estava preso nas iniquidades e não queria mudar o comportamento. Eles estavam tão corrompidos nos seus pecados e nas iniquidades, que Isaías chega a compará-los com Sodoma e Gomorra. Aquela cidade que foi destruída, aquelas cidades que foram destruídas pelo próprio Deus. De tanta corrupção, de tanto pecado, de tanta iniquidade. E aí Isaías compara eles com aquele povo, do tanto que eles estavam com práticas de pecado e desobediência. Deus abominou tanto que ele destruiu. E a gente olha e pensa, meu Deus, mas não tem conserto. A gente olhava para dentro do contexto de Judá e falava, meu Deus, não tem conserto. Às vezes a gente olha para dentro de nós e fala, não tem conserto, a igreja do Senhor está perdida, Jesus volta logo, mas tem conserto. Não tem jeito, tem jeito. Naquela época, achava-se que não tinha jeito, e teve jeito, porque quando nós lemos nas entrelinhas, lá no versículo 18, nós vemos Isaías falando assim, ó, venham, aliás, Deus falando através de Isaías,
Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmim, como sangue carmesim, se tornarão como branca lã. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Ele está falando da obra de Jesus na cruz. Ele está dizendo que aquele povo corrompido, que aquele povo cheio de pecado, que aquele povo cheio de iniquidade, aquele povo que deveria perecer, ainda tinha jeito através da obra do Messias prometido, através do Senhor Jesus na cruz. E é o que a mensagem traz para nós hoje. Por mais que nós achamos que às vezes a nossa vida ou aquela pessoa que nós julgamos que não tem conserto, porque o Senhor Jesus veio para que o pecado fosse retirado do mundo e que nós que crescemos nele alcançássemos a salvação. Então, por mais que a gente ache que não tem como, porque muitas vezes eu mesma já me deparei com situações onde eu dizia, Senhor, não tem jeito. Não tem jeito, mas Deus falava comigo no meu coração e fala para todos nós nessa noite, tem jeito, tem. Aonde você tem que depositar a sua fé e a sua confiança? Em Jesus. Porque se aquele povo teve jeito, Jesus veio por eles e veio por nós. Não veio só para eles. Veio para eles, mas nós fomos adotados. Então quer dizer que para nós tem jeito. Então se nós olharmos, nós estamos tanto quanto ou mais em erros e pecados do que aquele povo. É como se Isaías estivesse falando para mim e você. Porque olha só, no versículo 19, está escrito assim, ó. Olha a misericórdia de Deus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Olha a promessa de Deus para nós. Olha, você está em pecado, eu estou rejeitando a sua oração, você vai vir até mim, eu não vou te ouvir. Mas se você, olha isso aqui, se você estiver disposto a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte, o maior erro que você tem, o maior pecado que você está cometendo, se você ainda assim decidir me obedecer, arrepender daquilo que você fez, tem jeito para você, porque Jesus já pagou o preço. Jesus fez o que eu e você não poderíamos fazer. Então fica muito fácil para nós no sentido de fazer a nossa parte de buscar a salvação, porque a parte mais difícil o Senhor já fez. E não foi para mim, foi para todos nós. Né? Então Deus, Ele é maravilhoso e Ele está nos exortando em todos os momentos. Na palavra aqui na leitura, Ele diz que está rejeitando as ofertas, as orações, mas Ele ainda assim está dando oportunidade, chamado para o conserto. O Senhor, Ele chama cada um de nós para o conserto, por mais difícil que seja. Lembra que eu falei no começo que tem dia que a gente está igual o apóstolo Paulo, esmurrando a nossa carne? Sabe por quê? Nós somos seres humanos. E nós vivemos num mundo de pecado. Nós herdamos o pecado, mas não quer dizer que nós temos que viver no pecado. Nós precisamos lutar contra a nossa vontade da carne. A gente sabe o que tem que fazer. A gente recebeu a orientação. A gente tem a oportunidade da salvação. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscá-la. Nós temos que ir atrás dela. Entendendo que Deus tratou esse povo aqui através de cativeiro. O povo de Deus foi tratado por Deus. Lembra lá no começo que eu disse que os pais vai avisando, vai fazendo aquela ameaça, de repente perde a paciência, desce a mão, desce uma vara, desce um cinto, desce um chinelo. Você que sabe, você que bate no seu filho, você que sabe o que você usa. Mas Deus, Ele age dessa forma conosco. E aí Ele tratou esse povo aqui através de cativeiro, mas ninguém foi pego de surpresa. O povo foi avisado. Teve o cativeiro assírio e teve o cativeiro babilônico. E ali Deus permitiu humilhação, choro, desgraça, destruição de família, destruição de matrimônio, de patrimônio, morte. Deus permitiu, sabe para quê? Para conserto. E às vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente não entende, a gente acha que Deus é mau. Não, Ele está nos dando oportunidade de conserto, sabe para quê? Para alcançar a salvação. Porque mesmo depois de tudo isso aqui que o povo passou, Ele ainda mandou Jesus para quê?
para que a gente pudesse alcançar a salvação. Então, se ele não tivesse interesse na salvação da nossa alma, ele não teria mandado o filho dele para que nós tivéssemos a oportunidade. Ele teria simplesmente nos deixado perecer. Mas ele teve misericórdia de nós, apesar de todos os nossos erros. Naquele tempo, o povo ia ao templo para adorar, para oferecer sacrifício, holocaustos, só que não era sincero. Não era de coração. Lembra do diálogo de Jesus com a mulher lá no poço de Jacó, a samaritana? Ele fala que ele queria o quê? Adoração em verdade e em espírito. Por quê? Porque ele vivia num tempo onde as pessoas iam no templo, adoravam, ofereciam sacrifício, mas não era de coração, era só cumprindo um ritual. Era só cumprindo um protocolo. E se a gente for olhar, parece que a gente está se identificando com isso, sabe por quê? Porque a gente erra, aí a gente vem na igreja, aí a gente pede perdão, aí a gente pensa, Deus perdoou, aí a gente volta para casa, aí a gente erra de novo, aí a gente vai na igreja de novo para prestar culto para Deus. A gente não está oferecendo um sacrifício igual eles faziam no templo, mas nós estamos aqui oferecendo como se fosse sacrifício. Aí a gente arrepende, chora, faz aquele lamento, faz um compromisso com Deus. Senhor, eu prometo que eu vou fazer isso. Faz todas aquelas promessas para Deus, mas não cumpre. Não é do coração. É da boca para fora. É para cumprir um ritual. Eu vou lá na igreja. Tem que ir. Tem que ir lá. Como se fosse uma obrigação. E é isso que o Senhor está falando que ele não queria. Ele queria adoração em verdade e em espírito. É por isso que ele está dizendo, olha aqui, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. Por quê? Porque não é de coração. Porque é só para cumprir protocolo. É só para dizer que eu fui. É só para dizer que eu estava lá. Faz o compromisso, mas não cumpre. E assim vai. Não sei até quando. Porque a palavra diz que tem um tempo certo para tudo debaixo do sol. Então eu não sei até quando cada um de nós vai ter a oportunidade de mudança que Deus está dando para nós. Que a gente pensa, amanhã eu mudo, amanhã eu mudo. Você não sabe se amanhã você vai ter essa oportunidade, eu e você. E Deus tratando, e Deus pegando. Eu fico observando, às vezes eu converso lá em casa com o pastor, nós ficamos conversando e observando. Tem gente que parece que gosta de ser tratado por Deus. Parece que gosta de uma luta, gosta de um problema, parece que não gosta de paz. Quando tá tudo muito tranquilo, vai lá e caça uma confusão com a mão. É engraçado, mas pode ser até a gente mesmo. Sabe aquelas situações que a pessoa não sai dela, parece que não consegue viver em paz, tem que buscar uma situação, uma tribulação. Tem gente que é assim. Infelizmente, e Deus vai tratando. Por quê? Porque tem que mudar comportamento e não muda. E Deus dizendo, muda as práticas. Para de fazer o que você está fazendo. E o que nós percebemos? Que muitas pessoas que erram ou pecam, caem de novo no mesmo erro e no mesmo pecado. Nem troca o pecado. Nem muda o erro. É a mesma coisa assim, ó. Um ciclo. Parece que quando melhora, não pode, tá bom, vou ter que voltar. Parece que não quer evoluir. E o Espírito Santo de Deus falando, eu estou aqui. Eu já mandei meu filho. Eu já dei oportunidade. Eu trago paz. O maior sacrifício já foi feito. Você tem que fazer a sua parte. E a gente vê que, às vezes, a pessoa vai arrastando e não faz. Aí muita gente bota a culpa só na espiritualidade. O inimigo, isso. Eu sei que o inimigo é culpado de muita coisa. Mas tem coisa que somos nós mesmos. Atitudes de mudança somos nós mesmos. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é maior do que toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer demônio que tenta contra as nossas vidas a partir do momento que nós somos alicerçados nele. Nós temos aqui, um manual para ensinar para nós como é que nós devemos agir e resistir diante das dificuldades. Deus dizendo, se não mudar, se não se libertar das práticas más, se não se voltar para o bem, para as coisas boas, serão devorados pela espada. Ou seja, vão para o cativeiro. Para mim, para você entender nos dias de hoje, para ficar mais bem
explicado para nós, essas práticas más que Deus está trazendo como referência aqui para nós, elas são listadas na Bíblia. A Bíblia fala sobre elas lá em Apocalipse, no capítulo 21. Lá está escrito assim, ó, falado pelo próprio Deus. Mas os covardes, quer dizer, são aqueles que não praticam justiça. Os incrédulos, aqueles que não creem. Os depravados são pessoas de caráter corrompido. Sabe aquela pessoa que não muda, não presta mesmo e pronto, e não tem interesse de mudar? Os corrompidos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqui entra a homossexualidade também, tá? Os que praticam feitiçaria, os idólatras, não é só quem adora a imagem, não. É quem adora o dinheiro, quem coloca qualquer coisa acima de Deus. E todos os mentirosos, eita Jesus, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Ele está falando de onde? Do inferno. Viu o que Deus falou? Que as más práticas, má é contrário de bom. Aquilo que é ruim, aquilo que a gente faz, que Deus abomina. Olha para onde que ele está falando em inferno. E quando a gente fala em inferno na igreja, a igreja não gosta. É como se a gente não pudesse pregar a verdade. Não, o inferno não existe. Existe. Existe, e Jesus falou mais de inferno do que de céu, tá? No ministério dele aqui na terra. Inferno existe e o Senhor trouxe respostas e várias referências bíblicas para nós. Só porque muitas vezes nós não gostamos de ouvir a verdade. A gente não gosta de se sentir ameaçada. Ai, se eu fizer as coisas tudo errado, eu vou para o inferno. Pastor não pode falar isso. Pastor deve falar. Porque senão vai ser cobrado de nós. Lá em Mateus, no capítulo 13, Jesus falou assim, ó. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino, ficarão fora do reino de Jesus, tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Ele está falando do inferno. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus como correção para nós. E as boas práticas, porque assim, mas vai falar só das coisas ruins? Não, é um alerta que Deus está dando para nós. E as coisas boas? As práticas boas, de acordo com a Bíblia, são os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Lembra que eu falei das pessoas que não gostam de paz? Gostam de ficar caçando luta e pegando com as mãos? Parece que não vivem em paz. Paciência. Não é fácil não, mas tem que ter. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse domínio próprio, sabe quando você fala assim, eu vou lá e resolvo esse trem, eu não tenho paciência, eu não dou conta, vai ter que dar, porque senão não tem fruto do Espírito. Sabe quando o apóstolo Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, ele está dizendo, eu estou tendo domínio próprio sobre a minha carne, eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que é certo. Vontade eu posso até ter, mas eu tenho que controlar ela. Isso é domínio próprio. Eu não posso sair por aí fazendo o que eu quero. A gente precisa ter o nosso domínio próprio. E quando nós refletimos sobre isso, a gente já sabe que Deus está falando conosco, enquanto membros de um corpo onde o cabeça é o Senhor Jesus, e nós vemos na palavra que a árvore que dá bom fruto, beleza, né? Mas aquela que dá um mau fruto, ou aquela que não dá fruto, aquele que é o agricultor, que é Deus, o que ele fará? A Bíblia diz, ela será cortada e lançada onde? No fogo. Aonde que é o fogo? Está entendendo o despertamento de Deus para nós nessa noite? Porque eu peguei essa palavra, igreja. Eu peguei para mim.
E o cativeiro que o Senhor falou aqui para eles e está trazendo para nós é aquele sofrimento que nós temos no mundo, que são as prisões carnais, emocionais e espirituais. Sabe aquelas lutas que não passam? Aquele deserto que a pessoa não sai dele. E o cativeiro eterno aqui, gente, de novo, é o lago de fogo, conhecido também como inferno. Porque é necessário o quê? Transformação. Transformação. Isaías, ele falava sobre a vinda de Jesus e Jesus veio. Falava sobre o cativeiro assírio, as punições e o cativeiro veio. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus e o juízo. Isaías foi levantado para pregar julgamento e o julgamento certamente virá. Nós estamos esperando. E eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite, diante de tudo aquilo que nós conversamos aqui, nesse monólogo. Você está preparado para o julgamento? Está preparado para ir ou para não ir? Para onde Deus te mandar? Será que se eu fazer uma análise dentro de mim mesmo, o Senhor Jesus pode mesmo voltar hoje e julgar vivos e mortos? Será que eu estaria com Ele? Será que eu alcançaria a salvação? O crente tem que pensar nisso todo dia. Será que aquilo que eu faço está me levando para onde? Eu sei que é difícil entender isso. E eu sei que muita gente não gosta disso ser pregado na igreja. Mas igreja serve para quê? Se não for para falar que você tem que buscar a salvação, porque senão você vai arder no lago de fogo mesmo. Se não for para pregar a palavra, se não for para falar do evangelho, a igreja serve para quê? Para massagear o ego dos crentes? Para falar que Jesus é bonzinho? Ele já veio como cordeiro, agora ele vem como juiz, vem como leão, agora ele vem para julgar mesmo. E nós não temos tempo. Então, se a igreja ficar passando a mão na cabeça dos crentes e falando, é assim mesmo, tá difícil, não vai cumprir o propósito. Porque o Senhor diz que nós temos que trazer o quê? As boas novas. As boas novas é o Senhor Jesus, mas isso não quer dizer que você tem que ficar do jeito que você e eu estamos. Nós precisamos ser moldados e trabalhados a cada dia. E nós temos tempo hoje. Nós temos tempo hoje. Então, nós precisamos mudar as nossas práticas, nós sermos mais obedientes, reconhecer os nossos erros, aceitar a correção da parte do Senhor. A palavra para nós nessa noite é arrependa-se enquanto dá tempo. A palavra diz em 2 Tessalonicense, os que forem lançados no Hades, inferno, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Pensa, com Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós achamos que situações são difíceis, imagina se for separado. Porque lá não tem presença. Lá não tem. Todo o sofrimento que nós passamos aqui na terra é nada perto daquilo que é falado para nós biblicamente que será lá, onde o fogo não apaga, é a eternidade. Quem aqui já queimou o dedo? O dedo. Foi fazer comida e queimou o dedinho. Quem já queimou o dedo? Dói, não dói? Agora imagina aquilo ali no corpo todo, a eternidade. O inferno é lago de fogo, vai queimar. Tudo que a gente passa aqui na terra, gente, não é nada. Ai, tô sofrendo tanto, isso não é nada. Ah, tô com tanta luta. Vê se foi você que pegou. Porque se foi você que pegou, resolve. Para de pegar, passa só pelas provas. Tudo aqui é passageiro, dura 70, 80, 90 anos. Com muita gente vê um idoso com 100 anos. 100 anos, agora imagina uma eternidade. Não tem fim, tem começo, mas não tem fim. Não vai passar. E a gente precisa refletir sobre isso. E quando Deus me trouxe essa palavra, eu falei, Senhor, eu não quero pagar esse preço. Eu não quero passar por isso. Quais são as minhas falhas? Tem misericórdia de mim. Fala para mim onde que eu estou errando.
Fala para mim onde que estão minhas falhas, porque eu preciso mudar, eu preciso de correção. Eu dobrei o joelho e falei, Senhor, eu não quero. Ah, mas só porque você tem medo do inferno? Não, é porque eu acho que com Deus vai ser muito melhor. Com certeza. E se eu tenho oportunidade, se o Senhor me deu essa chance, se o Senhor me deu a palavra, se Ele me trouxe para a casa dele, se eu tenho a oportunidade de meditar, de estudar, de orar e de buscar, por que eu não vou fazer? Eu posso perder tempo dentro da igreja. Infelizmente, a gente vê muito crente perdendo tempo dentro da igreja. Vem, mas não tem aquela entrega. Vem para cumprir tabela, precisa ter mudança. A pessoa precisa tomar um posicionamento e falar assim: eu quero mudar. Eu menti, eu não vou mentir mais. O apóstolo Paulo fala para nós isso na carta aos Romanos: é uma nova criatura. Quem entrou por essa porta para dentro precisa ser transformado, nem que seja um pouquinho por dia. E isso é para todos nós. E não é só aqui dentro, não, é lá fora. É vir oferecer um culto racional a Deus, é buscar a palavra e falar: Senhor, me ajuda a mudar. Vocês não sabem que tem dia que eu tenho uma luta dentro de mim, que tem hora que eu não tenho paciência com determinadas situações. Tem hora que eu tenho vontade de resolver as coisas de uma forma que não provém de Deus. Aí eu seguro e falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso mudar. Não é por causa dos outros, é por causa de mim. Eu preciso ser transformada. Eu preciso abrir meu coração e falar: Senhor, entra, pega tudo que não presta, tira, vai na minha mente, me molda, me transforma e faz de mim conforme o querer do Senhor. Mas você precisa querer mudar. Você precisa falar: Senhor, é hoje, eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Mudar não, é transformar, né? Irmã Jéssica um dia ministrou aqui, porque mudar a gente muda uma coisa de lugar, mas depois pode pegar e voltar para aquele lugar. É transformação de vida, de caráter. As pessoas do mundo, eles precisam olhar para nós e falar: essa pessoa foi transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque é assim que nós vamos morar na glória com o Senhor. E foi isso que o profeta Isaías pregou para aquele povo. Isaías chegou lá e falou: gente, se vocês não mudar, vocês vão para o cativeiro, vocês vão ser destruídos, vocês vão para prisões, vocês precisam mudar. E é isso que a palavra está falando para nós nessa noite. Vocês precisam ser transformados, cada um do seu lugar. E às vezes a gente tem a mania de falar: essa palavra hoje servia para fulano. Não, servia era para você mesmo que está aqui. Essa palavra serve para mim que estou aqui ministrando. Essa palavra Deus falou foi comigo. Deus falou para mim: Renata, muda. Se estiver subindo, desce. Desce. É assim que Deus faz com cada um de nós. Ele quer transformação e é com amor. E nós precisamos aceitar a correção do Senhor. Essa igreja é privilegiada. Porque o Senhor tem falado conosco dia após dia. A Bíblia está sendo ministrada, pura e verdadeira. Precisa provocar mudança em nós. Nós precisamos ser moldados. Nós não podemos voltar para casa da mesma forma que a gente veio. Nós não podemos ouvir a palavra do Senhor e não pegar ela e colocar em prática. A gente não pode deixar entrar para um ouvido e sair pelo outro. Precisa descer para o coração, subir para o cérebro e colocar em prática. Deus tem falado muito conosco. Dá uma olhada para trás e vê se você mudou o seu caráter. Vê se você foi transformado depois que você conheceu o Senhor Jesus. Precisa. Porque senão tem que tampar mesmo, para não deixar sair do outro lado. Porque senão o cativeiro vem, igreja. E nosso cativeiro pode não ser o mesmo daquele povo. Pode não ser só prisões carnais, materiais e espirituais. Pode ser um cativeiro eterno. Quem lê a Bíblia sabe que Jesus falou sobre aquele lugar. Amém? Eu quero te convidar para se colocar de pé. Nós vamos orar. E eu quero convidar você a fazer uma oração sincera com o Senhor. Sabe, quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, adoração em verdade e em espírito,
Oração em verdade e espírito, porque Deus falou aqui, ó, para o povo dele, para Judá e para Jerusalém, que quando aquele povo orasse, quando o povo viesse até ele, ele não ia receber, porque não era sincero. A gente precisa abrir o coração e eu quero te convidar nessa noite para falar com o Senhor, mas de verdade mesmo, pedir perdão e falar: Senhor, eu preciso mesmo ser mudado. Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso que o Senhor faça um mover na minha vida e me ajuda, porque eu quero ser diferente. Se pedir, Deus faz. Ore ao Senhor nesse momento, Deus querido e amado, Senhor de todos os exércitos. Pai, nós queremos primeiro agradecer o Senhor, Deus, pela tua misericórdia, porque mesmo com tantos erros, mesmo com tantos pecados, Pai, o Senhor ainda tem misericórdia de nós. O Senhor ainda não desistiu de nós quando às vezes nós mesmos já desistimos de nós, Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te pedir perdão, Pai, pelos erros, pelas falhas. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Deus, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pela nossa imaturidade. Nós sabemos que o Senhor tem nos corrigido dia após dia. Nós sabemos que o Senhor tem nos dado oportunidade de transformação, de renovo. Nós sabemos que o Senhor deu seu filho naquele madeiro, Pai, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E nessa noite nós oramos ao Senhor pedindo: Deus, nos ajude a ser pessoas melhores. Nos ajude, Pai, a ser transformado. Toma a direção das nossas vidas, Pai. Que nós venhamos, Espírito Santo de Deus, cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Deus, nessa noite nós declaramos que queremos, Pai, estar no centro da vontade do Senhor. Espírito Santo, tira de nós todas as nossas mazelas. Meu Deus, limpa nossas vestes, Pai, para que possamos nos achegar ao Senhor. Vai visitando nossos corações, tira todo sentimento ruim, negativo com o próximo. Meu Deus, limpa nossos lábios, assim como o Senhor fez com Isaías, colocou aquela brasa ardente de fogo na língua dele, meu Deus, queimando toda a impureza. Meu Deus, queima, Senhor Jesus Cristo, toda a impureza sobre as nossas vidas. Nos posiciona, meu Deus, como servos verdadeiros do Senhor, para que nós possamos, Deus, cumprir aquilo que o Senhor, Pai, tem determinado sobre as nossas vidas. Oh, soberano Senhor, que o Senhor vai nos tocando, Pai, nesse momento, vai trazendo sobre nós um renovo. Espírito Santo de Deus, uma consciência daquilo que é certo, uma consciência daquilo que é errado, que nós venhamos ser advertidos pela tua misericórdia, que nós venhamos ser corrigidos, meu Deus, e transformados conforme o teu poder. Pai, quebra toda rigidez, quebra, Senhor, toda barreira, toda resistência de mudança. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, todo aquele que tiver com resistência de ser transformado pelo teu poder, seja nesse momento, Deus, repreendido e cancelado toda força maligna sobre essas vidas, Pai. Nós queremos ser libertos, Espírito Santo de Deus, nós queremos seguir os teus passos e cumprir conforme o teu querer, a tua vontade, Deus. Oh, Senhor, nós pedimos o socorro do Senhor nessa noite. Entra, Deus, com providência, Pai, na tua igreja, no teu povo. Conscientiza, meu Deus, o teu povo sobre o risco, meu Deus, e sobre a bondade e a misericórdia do Senhor sobre nós. Aviva, Senhor, a tua igreja, o teu povo, Pai. Vai moldando vidas, vai transformando, vai fazendo de nós servos perseverantes. Nos desperta, meu Deus, na leitura da tua palavra, na meditação da tua palavra, no serviço, meu Deus, com o teu povo, Deus querido, Deus amado. Nos liberta, Senhor, de toda prisão carnal. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nos aprisiona. Quebra, Espírito Santo de Deus, todo mal. Quebra, Senhor, toda barreira. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos, que nós sejamos moldados e transformados, Deus, pelo teu poder, em nome de Jesus. Oh, Santo de Israel, oh, Deus grandioso, oh, Deus majestoso, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, eternamente o soberano, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor nessa noite libertação, Espírito Santo. Tira, Senhor, toda opressão, Pai. Nos liberta, Deus, para que façamos conforme a tua palavra, Deus, em nome de Jesus.
Pai. Alcança, Deus, aqueles que não puderam estar aqui. Alcança nossos familiares. Tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo, das nossas vidas, Pai. Vai libertando, Deus, faz o teu mover sobrenatural em todas as áreas, Pai. Nós te pedimos, Deus, visita nossas casas. Meu Deus, todo poder de manipulação, Senhor Jesus, cai por terra. Toda influência maligna, toda mentira, Deus, toda contenda, toda divisão, toda disputa, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, oh Deus grandioso, oh Senhor de todos os exércitos, oh majestoso e absoluto, oh Deus grandioso, leão da tribo de Judá, Senhor de todos os exércitos, Deus dos deuses, maravilhoso, grandioso, exaltado, absoluto, Rei dos reis, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, aleluia, louvado e engrandecido é o teu santo nome, Deus querido, que nós possamos ser alcançados pelo Senhor nessa noite e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, através da tua palavra, aleluia. Glória seja dada ao Senhor, Espírito Santo. Faz o teu mover, Senhor, sobre a tua igreja. Desperta, meu Deus, aqueles que dormem. Meu Deus, desperta os teus obreiros. Meu Deus, coloca no coração desse povo, Deus, vontade de te servir e te adorar. Em verdade e em espírito. Vontade, meu Deus, de fazer conforme o teu querer, de exercer o ministério pelo qual o Senhor tem determinado sobre as nossas vidas. Toma a direção dessa igreja, toma a direção desses cultos, toma a direção, meu Deus, de cada ministério, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor Jesus, que a tua misericórdia nos alcance, Pai. Visita lares, meu Deus, em nome de Jesus. Dá disposição, Senhor, para o teu povo, conforme a tua bondade. Oh, aleluia, Jesus, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Nós temos que colocar o Senhor Jesus como prioridade, igreja. Nós temos dado prioridade para outras coisas. Eu estava orando aqui, clamando ao Senhor. E Deus falando comigo, que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos. Nós não damos prioridade para Deus. Eu refletia também nessa palavra mais cedo e Deus falava comigo. Às vezes a pessoa não exerce o ministério que Deus chamou. E aí fica arrumando desculpa e colocando a culpa nos outros. Às vezes não faz o que Deus manda fazer. E aí eu pergunto. Porque eu escutei esses dias atrás uma pessoa falando, né, que o pastor Del e a pastora Renata é muito enjoado. Mas é muito exigente. E nós somos mesmo. Porque nós não estamos fazendo algo que é nosso. Nós estamos fazendo algo que é para Deus. E nós vamos prestar conta por isso. Só quem é pastor vai entender que a gente tem que ser enjoado. Tem que chegar na hora certa. Porque senão eles falam. Deixa eu falar um negócio. Lá no seu serviço você entra na hora que você quer? Não, lá tem hora, não tem? Se você chegar atrasado todo dia, o que acontece? Seu patrão te dá uma advertência, não dá? Dependendo do lugar, você é até mandado embora, não é? Aí na igreja, para servir a Deus, você quer chegar na hora que você quer. Porque esse pastor é enjoado. Mas lá no serviço, seu patrão não é enjoado, não. O que ele te dá é o salário no final do mês pelo que você trabalhou. O que você ganha fazendo a obra para o Senhor, o pastor Del e eu, a gente não paga você, não. Mas a recompensa vem do Senhor. Porque não é para mim, para o pastor. É para o Senhor Jesus. Eu falei uma vez, o serviço que é feito na igreja não é para mim, não é na minha casa. É na igreja do Senhor. Se a gente não for, reclama. Você falta do seu serviço no dia e na hora que você quer. Se você faltar ao serviço, você não leva nenhuma advertência. Não desconta no seu salário. Você pode falar, hoje eu vou no serviço. Hoje eu não quero ir, não estou afim de ir no serviço. E tá tudo bem? Eu sei que não tá, sabe por quê? Porque eu já trabalhei de carteira assinada.
Quando eu tenho compromisso no serviço, eu não posso faltar. Por que com a igreja você faz compromisso e não cumpre? E aí o pastor e a pastora não pode falar para você, olha, você fez compromisso e não cumpriu, porque você é enjoado. Eu só queria que nós tomássemos consciência sobre isso. O que você faz na obra do Senhor, que seja de coração. Se você pegar uma cadeira, alguma coisa e mudar assim no lugar, que seja de coração para o Senhor Jesus. Não faz nada para agradar o pastor e a pastora, porque nós não temos R$1 para dar. Lá no serviço você recebe para isso, na igreja é para o Senhor Jesus. Deus te levantou no ministério. Se você não exercer o ministério, é um problema seu com Deus, mas o pastor e eu, nós precisamos chegar e falar para você, exerce. Eu preciso mandar mensagem no seu celular e falar assim, louva para nós hoje, prega para nós hoje, dirige para nós hoje, porque Deus me deu essa autoridade para mim, para o pastor, então eu tenho que fazer. Mas você só exerce se você quiser. Mas se você não quiser exercer, para mim está tudo bem. A palavra de Deus diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então, se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer no seu lugar. Só que a oportunidade era sua. Talvez aquilo que você ia exercer naquele dia ou no mês, e você recusou por motivos, a gente entende os motivos, tá, igreja? A gente entende os motivos, tá? Mas eu não vou fazer. Talvez era naquele dia que o Senhor ia liberar aquela bênção que você está pedindo. Talvez era naquele dia que o Senhor ia livrar aquele familiar seu que você está pedindo. Talvez era naquele dia que o sobrenatural do Senhor ia acontecer na sua casa. E você disse não para a bênção de Deus naquele dia. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque Deus está mandando. Só por isso, não estava anotado aqui. Eu estava aqui orando agora, Deus falou comigo. Eu estou chamando os meus obreiros. Deus te levantou no ofício. Exerce seu ministério. O pastor vai continuar sendo enjoado. A pastora vai continuar sendo enjoado. Nós vamos continuar mandando mensagem para você no seu particular, falando para você fazer. Mas a escolha é sua. Tem dia que a gente não tá bem, a gente vem e faz. Porque tem dia que você tá ruim, levanta e vai pro serviço e trabalha. Por que tem dia que você tá ruim e fala, hoje eu não vou pra igreja que eu tô ruim, mas pro serviço você foi. Lá você é obrigado, né? Na igreja você não é obrigado. Só que a recompensa do céu é maior. Amém, igreja? Não fica triste com a pastora enjoada, não. Porque eu estou como porta-voz do Senhor aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus falou no coração de alguém assim, ó. Falou comigo. Porque Deus não deixa ninguém enganar. Deus avisa. Deus avisa, não avisa? Deus avisa. Amém? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de ouvir a Tua santa e inerrante palavra, Pai. Pai, que a palavra do Senhor que foi ministrada aos nossos corações possa trazer transformações em nossas vidas, possa nos fazer refletir para que haja realmente mudança em nossas vidas, para que nós possamos abordar novos caminhos, para que nós possamos ter novas atitudes que agradam ao Senhor, caminho que nos leva, que nos conduz ao Senhor, papai. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê estratégia, para que cada vez mais nós possamos viver, Pai, de acordo com a tua palavra. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda, Pai, cada família aqui representado, cada lar aqui representado, aqueles que não puderam vir, Pai, que o Senhor esteja os alcançando. Pai, aqueles que agora, Pai, vão se dirigir à tua casa, que o Senhor os leve em segurança, que o Senhor os guarde, Pai, que o Senhor os devolva em sua casa, Pai, debaixo de tua potente mão. Aqueles que vão agora também descansar, Pai, que o Senhor os dê
uma noite tranquila, uma noite de revigoramento. E aqueles que vão permanecer aqui entre nós, Pai, para buscar a Tua presença, para estar diante de Ti, Pai. Pai, que a presença do Espírito Santo que já está sobre nós, permaneça sobre nossas vidas, Pai, em cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quantos creem, digam amém.